aumento no número de roubos de veículos. Ao todo, pouco mais de 11 mil motoristas foram abordados por criminosos. Sobre esse assunto, a gente chama novamente Ana Rebeca Passos. E aí, Ana, o que provocou esse aumento? Oi, Mário Flávio, de volta aqui no Manhã Cidade, tá? A gente veio até o bairro Maurício Nassau conversar com um especialista sobre esse assunto, né? Porque preocupa bastante ainda, né? E mais de 11 mil motoristas, né, foram abordados aí por criminosos. Esses foram os dados, né, repassados, divulgados no fechamento do ano de 2022 em relação a veículos roubados. A gente conversa agora com Késia Lira, ela que é advogada, mestre em Direito e especialista em Segurança Pública. Ô, Késia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Ao que se dá, não é, a esta quantidade de roubos de veículos? A ausência do Estado, a ausência de uma delegacia, a falta de informação da população para contribuir com as instituições de segurança? Se dá em relação a quê? Bom dia. Bom dia a todos os que estão nos acompanhando, o pessoal que está no estúdio também. Na verdade, você acabou elencando um conglomeradozinho de informações que estão absolutamente associadas a esses problemas. Nós vivemos um período pandêmico e nesse período pandêmico, naturalmente, as pessoas se recolheram um pouco mais. Em geral, o crime de roubo, ele é mais rápido, porque existe uma abordagem mais violenta, né? Seja por uma grave ameaça, seja por uma violência física propriamente dita. Então você não tem muita perda de tempo, mas você precisa dessa visualização externa, na grande maioria das vezes. Já o furto, né, especificamente falando aí de veículos, exige que essa pessoa tenha um pouco mais de tempo, precisa um pouco mais de tempo, porque ele vai precisar arrombar o veículo ou destravar a porta, né, de uma maneira mais discreta, já que não envolve violência. E a gente teve o período pandêmico onde as pessoas ficaram um pouco mais recolhidas. Então, naturalmente, a gente vendo de volta, né, a rotina de todos, né, voltando aos seus trabalhos, voltando às suas atividades de um modo geral. Então a gente tem de novo essa movimentação externa mais recorrente agora. Isso tende a fazer com que esses números acabem também sendo elevados. Mas quando a gente pensa nesse tipo de delito, é preciso que a gente também compreenda que existe um fator paralelo que também precisa ser objeto de observação por parte dos agentes de segurança. E aqui eu estou falando governo propriamente dito, além de polícias, né? A gente tem o crime de receptação. Em geral, esse tipo de delito que envolve veículo tem destinatário. Normalmente essas pessoas não vão utilizar o veículo em si, né, vão ser utilizados em desmanches, né, para determinados grupamentos sociais que às vezes passam pela sociedade como simples mecanismos de venda normal de peças. Então esse tipo de ambiente, esse tipo de crime que é subsequente, né, e que às vezes é o que motiva a prática do crime de roubo ou de furto, precisa também ser alcançado. Né? Então, a gente precisa, obviamente, entender o novo contexto dessa realidade que se modificou, mas entender que essa questão da receptação ela é antiga. Não adianta a gente ir só em cima de quem produziu o roubo ou o furto. A gente precisa saber também quem vai ser o receptador desses produtos oriundos desse tipo de delito. É um cenário, né? Muita gente envolvida. Como trabalhar com ações para diminuir essas estatísticas? Tem como? Tem como, né? Nós tivemos alguns resultados em alguns países, né, que identificaram problemas dessa natureza. A primeira coisa que a gente precisa é o trabalho de inteligência. As pessoas que acabam sendo condenadas por esses delitos, e aqui eu vou só retirar um pouco o crime de latrocínio, que na verdade é um crime de roubo, onde existe um resultado final morte, que é um crime que tem uma pena bem mais grave. Quando a gente fala especificamente somente do roubo ou do furto, essa pena não é tão elevada, né? Principalmente no caso do furto. Então essas pessoas não passam muito tempo dentro do sistema prisional e naturalmente elas voltam. Então o que a gente precisa como Estado, né, para fazer? Esse monitoramento em termos de serviço de inteligência. A gente precisa que essas pessoas sejam cadastradas, a gente precisa acompanhar essas pessoas,
pós-cumprimento de pena, é preciso também entender esse acompanhamento desses ambientes onde existe essa venda de peças, né, esses locais de ferro velho, lojas de autopeça. Então, tudo isso precisa ser efetivamente cadastrado para que a gente tenha esse controle de inteligência a respeito desse tipo de crime. Então, é um controle de inteligência por parte do Estado e dos municípios, né, para monitorar os seus ambientes, né? Sem dúvida. O município ele tem um papel mais preventivo, né, ele não tem a função repressiva, mas ele pode, por exemplo, com o sistema de iluminação pública, facilitar o trabalho, com o sistema de monitoramento por câmeras, também facilitar esse trabalho. Para tentar ajudar a população a viver um pouco mais tranquila, né? A população também tem um papel muito grande nessa situação. Por exemplo, você relatar que o seu veículo foi roubado, não é? Dentro, não é? Comunicar realmente quem precisa. Porque às vezes o seu veículo é roubado, o seguro vai me devolver outro, não é? Então fica por isso mesmo. Então a população também tem um papel importante nisso? Duas coisas importantes. Primeiro, se a gente tem esse aumento demasiado, talvez um primeiro aspecto que fosse importante fosse a criação de uma delegacia específica de roubos e furtos de veículos, né? Caruaru já comporta, é uma cidade muito grande, né? Que tem uma população flutuante muito intensa, um deslocamento por meio de veículo, por meio de rodovias, muito pesado por conta das feiras. Então, uma delegacia específica seria um fator bastante interessante para a gente pensar nisso. E, lógico, a população não pode dar bobeira, né? A gente precisa daquela população um pouco mais alerta, né? Não dá para ficar de porta aberta, conversando no meio da rua, né? No lado do carro. Todos esses contextos acabam necessariamente contribuindo também para que esse tipo de crime acabe acontecendo. Muito bem. Obrigada, viu, Kézia, pelas informações. Kézia Lira, advogada, mestra em Direito e também especialista em Segurança Pública. É como a Kézia colocou, né? Ficar atento, não ficar de bobeira, né? Quem pode colocar seguro no veículo, coloca seguro no veículo, né? Trava no seu carro, mas também a gente tem que contar com o município e com o Estado na questão do setor de segurança pública, né? É um direito de todo mundo. Mário. Obrigado, Rebeca, e um abraço à professora Kézia Lira.